O Êxodo. Não existe outra história na história da humanidade mais épica do que esta. O povo escravizado encontra liberdade de sua opressão. Eles viajam para a Terra Prometida e, no caminho, mega milagres acontecem. A separação do mar, a destruição de um exército perseguidor, pão caindo do céu e água saindo de uma rocha. Ao crescer, eu amava ouvir essas histórias do poder de Deus e de sua provisão. Mas ao crescer, comecei a ouvir pessoas dizerem que as histórias do Êxodo eram exageradas e até mesmo míticas, e que a Bíblia não era confiável. Eu decidi então dar uma olhada na história do Êxodo por mim mesmo, para constatar se isso é verdade ou não. Eu e o meu cunhado Neil viajamos para o Egito. Ele é um pastor no sudeste de Ohio e também um homem que ama Deus, a Bíblia e aventuras. E o que encontramos é empolgante. Das pirâmides ao delta do Nilo, das rotas do deserto até o provável ponto de travessia, do lado egípcio do Mar Vermelho até o lado árabe, do incrível oásis até o Monte Sinai. Esta foi realmente uma aventura épica, e vocês não vão acreditar no que encontramos. Acabamos de chegar no Egito. É a minha primeira vez no Egito em quase 20 anos, e eu acredito que a nossa experiência aqui será fantástica. Quando chegamos no Egito, vi que ainda era do jeito de que me lembrava, movimentada, empoeirada e cheia de lendas. Primeiramente, paramos nas enormes pirâmides de Gizé, para pensar sobre a importância do Egito na história do mundo. É isso aí, Neil, chegamos. Finalmente. Já estivemos aqui antes, mas é muito legal estar de volta, com as pirâmides atrás de nós. Mas estamos aqui numa jornada. Nós queremos sentir como é ser um hebreu que estiveram aqui por tanto tempo e depois foram escravizados e libertados. Queremos seguir essa rota. É realmente um sonho de vida refazer a rota que os filhos de Deus fizeram no passado. Aqui você vê história com toda parte. Sim, queremos explorar um pouco as diferentes teorias do Êxodo, descobrir aonde eles de fato atravessaram o Mar Vermelho. Nós não queremos apenas explorar, queremos vivenciar o que eles fizeram. Primeiramente, fomos ao fascinante Museu Egípcio. Aqui, nós queríamos dar uma olhada em duas coisas. A Estela de Merneptah, porque ela prova a existência do povo de Israel na história egípcia. E um grande exemplo da carruagem egípcia, para saber o que procurar debaixo d'água. Veja só, Neil. Eu espero encontrarmos algo parecido ali debaixo d'água. É realmente fantástico. Será que isso poderia ter sobrevivido por 3, 4 mil anos? Veja, a madeira, caso tenha sido enterrada em lama, poderia. Claro, se não houvesse parasitas comendo, etc. Mas o metal, provavelmente sim. Até hoje, eles retiram do mar metais com milhares de anos. Moedas lá em Israel, ainda em boas condições. Seria muito legal encontrar algo assim, né? Bom, com relação ao tipo de carruagem, é isso daí mesmo. Deveria haver centenas delas espalhadas ao longo do Mar Vermelho, porque afinal foi uma grande destruição. Essa é a pedra original. E ela fala sim sobre Israel. Merneptah, o pai de Ramsés II, conquistou todo o povo. Estas são as pessoas que estão vivendo em paz com o Egito. E lá está. Você tem Israel aqui, veja. Além disso, isso prova que Ramsés II não pode ter sido o faraó do Êxodo, porque já havia uma nação estabelecida na terra de Canaã neste tempo. E isso é apenas uns poucos anos após a morte de Ramsés. É muito impressionante. Estar aqui e ver esse artefato original, sabe? Eu digo para aqueles que não creem na Bíblia, continue pesquisando e verá que é verdade. A ausência de evidências não significa que não tenha acontecido, apenas que não foi encontrado ainda. Mas quanto mais as pessoas cavam, mais encontram evidências de que a Bíblia é real.
A estela de Merneptah foi incrível. Primeiramente, confirmamos aquilo em que já acreditamos. Vimos que a Bíblia é confiável. Os críticos estão no caminho errado. Mas agora nós vamos para o norte, para visitar o local que muitos acreditam terem sido a terra de Gozan, onde José e sua família cresceram e tornaram-se uma grande nação. Eu ouvi dizer que uma escavação arqueológica encontrou uma grande cidade semita, de povo não egípcio, conhecido como Avares. Isso soa exatamente como a Bíblia diz. Mas ao nos aproximarmos, o oficial de segurança viajando com a gente recebeu um telefonema, dizendo que não era seguro para americanos visitarem o local. Nós vamos pular a próxima parada. A gente não vai conseguir ir aonde queríamos ir. Então, vamos pro hotel, né? Fazer o quê? Isso foi frustrante, mas realmente não havia nada que podíamos fazer. Então fomos para Ismaília, que ainda fica no norte do delta do Nilo, e que também possui um lago raso, que, segundo algumas pessoas, pode ter sido um candidato à travessia do Mar Vermelho. Aqui estamos nós, Neil, num lago. Eu acho que é mais para o leste de Gozan. O canal de Suez está logo ali do outro lado desse lago. E aliás, o nome disso aqui é Lago do Crocodilo, tá? E a água tá atrás de mim. É bom que você fique esperto, viu? Isso é intrigante porque, por décadas, toda a jornada do Êxodo e a suposta falta de evidências arqueológicas fizeram muitas pessoas abandonarem a Bíblia e sua fé em Cristo e em Deus. Se isso aqui não é verdade, se não for preciso, temos um grande problema porque essa história é muito importante. Quando as pessoas olharam para o Êxodo, para a história bíblica do Êxodo, elas disseram que não havia evidência no Egito de centenas de milhares de pessoas vivendo aqui que não fossem egípcios, que não há evidência do Êxodo, das pragas, etc. No entanto, há um arqueólogo, um professor da Universidade de Viena, professor Wittek, que a cerca de 80 quilômetros daqui, num lugar chamado Avares, hoje chamado Tel Ed-Dabah, localizou ruínas arqueológicas impressionantes. Vamos analisar algumas coisas encontradas lá em Avares. Sim, é uma das maiores cidades do mundo antigo. Apenas isso já seria impressionante. Mas eles eram asiáticos, eram povos semitas. Isso quer dizer que eles não eram egípcios. Eles não tinham o estilo de fazer potes egípcio, os animais, tudo isso. Eles vieram de Canaã, do norte de Canaã, na Síria. Eles não eram daqui. Eles eram de onde esperaríamos que os filhos de Israel tivessem vindo, porque eles vieram de Harã. Eles estavam ali no norte da Síria, e aí foram descendo, viveram em Canaã, e finalmente pararam aqui no Egito. Então, tudo isso se encaixa em nossa descoberta. A cronologia encaixa, a população encaixa. Com relação à cronologia, mais ou menos, porque há um problema. A maioria das pessoas acham que o êxodo aconteceu durante o tempo de Ramsés II. Isso porque a Bíblia diz que eles estavam construindo a cidade e uma delas se chama Ramsés. O problema é que Ramsés II veio muito depois do êxodo. Acredita-se então que o nome colocado tenha sido Ramsés porque esse foi o nome posterior dado à cidade que antes se chamava Avares. Portanto, não faz sentido relacionar a cidade de Ramsés ao Êxodo, pois seria muito tarde na história. O ideal é pesquisar cerca de uns 200 anos antes, quando aquele local ainda se chamava Avares. Então, o motivo da confusão se deu por ter relacionado o Êxodo a um período ocorrido depois dele. Outra grande questão é: quantas pessoas? Veja, a Bíblia dá um número de quantos homens em idade de batalha fizeram parte do Êxodo. A Bíblia diz 600 Elef. A palavra Elef é tipicamente traduzida na Bíblia como 1.000. Certo, 1000. Isso, 1.000. Então, isso daria 600.000 homens em idade de batalha. Bom, se você acrescentar a isso mulheres, crianças e idosos, as pessoas chegam ao número de uns 2 milhões de pessoas. Agora, seria possível que 70 pessoas em 430 anos gerassem 2 milhões de pessoas? Porque sabemos que eles ficaram aqui no Egito durante esse período de tempo. Então, será que daria tempo? Qual era a taxa de natalidade deles? Ao lermos a Bíblia, vemos que os 12 patriarcas tiveram 51 filhos. Isso dá a média de 4,25 filhos por patriarca.
Caso esses filhos continuassem com esta taxa de natalidade, poderiam atingir a marca de 600 mil descendentes homens na 7ª geração, o que se encaixa exatamente na cronologia da Bíblia. Também tem a questão que a palavra Aleph não significa sempre 1000. Às vezes essa palavra significa clã, divisão, tribo. Então, se for um número menor, e algumas pessoas dizem que pode ser até 12 pessoas, mas ainda que seja um pouco mais que isso, Eu entendo. não é um monte de gente, sabe? Provavelmente seria umas 30 mil pessoas. Então você tem 2,3 milhões ou 30 mil pessoas. É uma diferença enorme. Você e eu já fomos guias turísticos em Israel, e depois de 10 dias conduzindo 120 pessoas, meu cabelo já está branco, já começa a cair. Imagine a logística de conduzir 2 milhões de pessoas. Então, essa é uma grande pergunta. Mas não podemos excluir a figura de Deus, que criou o universo. Para ele isso não é um problema. Mas na verdade, Moisés provavelmente foi um grande organizador de campanhas militares. Ele era muito bom nisso. Ele tinha que ser. E claro, Deus o estava ajudando, provendo comida como maná, tirando água de pedras, impedindo que a roupa se desgastasse. A Bíblia diz isso. Então temos que pesar a parte milagrosa da questão, porque Deus esteve sempre com o seu povo nessa jornada. Veja, eu não acho que o faraó teria se preocupado tanto com 30 mil pessoas. Agora, eu acho sim que eles se preocupariam com o povo que, além de ter atingido 2 milhões de pessoas, continuava a se expandir. E é por isso que os egípcios escravizaram os israelitas. Isso sim faz sentido. Ele não queria que continuassem crescendo fora do seu controle. É por isso que ele os escravizou. Então, eu acho que Deus cuidou daquele tanto de gente. Ele não queria que o seu povo vivesse como escravo lá no Egito, já que ele havia lhes dado uma terra lá em Canaã. Então, eu acredito que, apesar de ter sido terrível a escravidão, foi uma maneira que Deus encontrou de fazê-los desejar sair dali. Ele queria que eles nascessem como nação depois do Mar Vermelho. Certo, estamos falando sobre o número de pessoas. Então, foram 2 milhões de pessoas saindo ali daquela região. Isso me parece confirmação da Escritura. Todos eles deram um shekel quando chegaram no Monte Sinai. E se você fizer o cálculo, parece que ele se encaixa no número de 2 milhões de pessoas. Então você está sugerindo que neste cenário a palavra Aleph significa 1000. Exato. Eu não acho que aqui Aleph seja para um número pequeno de pessoas. Eu também acho, porque aí faria sentido o faraó ficar preocupado com o crescimento daquele povo. Eles fizeram um recenseamento e parece se tratar de um grande número de pessoas. E sabemos que alguns morreram por causa da rebelião lá no deserto. Então, eu acho que devemos continuar trabalhando com esse grande número de pessoas, o que também amplifica o milagre de Deus. Nós sempre vamos ficar ao lado da inerrância bíblica literal. E mesmo que esse número pareça muito grande, Deus é muito maior que isso, ele pode fazer grandes milagres. É por isso que eu vou ficar com esse número. Eu acho que você também. Sem dúvida, não há razões para transformar esse evento em uma coisa pequena. Deus é poderoso, ele não precisa que as coisas sejam diminuídas para ele dar conta. E por que a gente acha que o ponto de partida está em Avares? A gente chama de Avares, mas na Bíblia está Gozen, e há outros lagos na região que fazem nos levar a crer que essa é a área de Gozen. O meu pensamento é que José não queria que sua família fosse assimilada pela cultura egípcia. Então, ele não criaria seus filhos perto das grandes áreas culturais do Egito. Ainda assim, ele estava dentro do Egito. E essa região aqui se encaixaria perfeitamente nisso. Ao mesmo tempo em que ainda estão dentro do Egito, não seriam tão afetados pela cultura egípcia pagã. Mas por que Deus não permitiu que Israel se tornasse uma grande nação lá em Canaã? Por que ele permitiu que eles fossem até o Egito e se tornassem grandes lá? Deve ter sido por causa dos cananitas. Eles eram muito poderosos. Não permitiriam que eles crescessem como uma grande nação. Provavelmente os atacariam. Então Deus permitiu que seja feito dessa outra maneira. Ele frequentemente pensa de um jeito diferente do nosso. José disse muito bem. Aquilo que era para ser mal, Deus transformou em bem. E há uma profecia que previu que isso aconteceria. Ela está lá em Gênesis capítulo 5. É surpreendente. Deus de fato sabe o futuro. Eu amo isso. Nos dá muito conforto. Ele diz assim em Gênesis 15, a partir do verso 13.
E ele disse a Abraão: saiba certamente que os teus descendentes serão como estranhos em uma terra que não é deles. Eles os servirão e os afligirão por 400 anos. E também aquela nação a quem eles servirão, eu a julgarei, e depois eles sairão de lá com grande riqueza. É incrível como Deus cumpriu isso, porque depois das 10 pragas, o povo do Egito estava literalmente dando tudo de valor que eles tinham para que fossem embora. Naturalmente, quando os juízos de Deus estão caindo em uma nação, você não quer ficar perto dela para que não sofra também. Então, fazendo um paralelo hoje, nós como crentes devemos viver no mundo, mas não sermos do mundo. Isso é muito importante. Outra coisa, o juízo acontece contra todo mundo que vai contra Israel. Se você vai contra Israel, você vai contra Deus. Então, aqueles que abençoam Israel são abençoados, e os que amaldiçoam são amaldiçoados. E este evento mostra que o Egito havia sido amaldiçoado. Mas Israel cresceu e prosperou. Eles tinham uma boa terra, e a Bíblia diz que eles se multiplicaram, frutificaram, se tornaram uma grande nação. Também foi encontrada, Neil, uma casa em estilo semita, que foi destruída e depois construída sobre ela uma casa com estilo egípcio. E o que é interessante sobre isso é que essa casa tinha 12 colunas. Sabe por que 12 é um número interessante? Era o número de irmãos do Jacó. E ao redor desse palácio descobriram 12 tumbas. Lembre-se, quando falamos 12, estamos relacionando a história dos filhos de Israel. Pensamos nos filhos de Jacó, Israel. Fale mais a respeito dessas tumbas. Uma das tumbas era a maior de todas. Ela tinha uma pequena pirâmide, assim como a estátua de um homem, que claramente não era egípcio. O corte de cabelo da estátua não era egípcio, ele era típico da Palestina. Ele tinha um cetro em sua mão. O que você acha que isso indica? Que ele era um estrangeiro e ao mesmo tempo um governante. Ele também tinha pele clara, que, como eu já disse, não tem que ver com os egípcios. E ele vestia uma roupa de várias cores. Gente, é inacreditável. Olha, se não for José, eu não sei mais quem poderia ser. Além disso, os ossos não estavam lá. Tudo bem que no Egito há saqueadores de tumbas, mas eles não levam os ossos, apenas as riquezas. Mas por que esse detalhe de que a tumba não possuía os ossos é importante para nós? Você poderia dizer por que isso é relevante? Porque, segundo a Bíblia, José disse aos seus irmãos que Deus certamente os levaria para a terra de Canaã, e quando isso acontecesse, ele queria que os seus ossos fossem levados para lá. E foi isso mesmo que fizeram. Assim que foram liberados, uma das primeiras coisas foi pegar os ossos de José. Imagine só fazer aquela viagem, carregando um sarcófago, ou mesmo uma caixa de ossos. Hoje, lá na cidade de Nablus, em Israel, há uma tradição que diz que José está enterrado lá. Em Hebreus, capítulo 11, José é mencionado como estando na galeria dos heróis da fé. Não porque ele salvou o Egito ou trouxe sua família para lá. Não, ele está lá porque ele disse: não deixem meu corpo no Egito. Isso é muito legal. E Deus nos ordena termos esse mesmo tipo de fé. Quando vemos os filhos de Israel peregrinando em círculos por 40 anos no deserto, é porque eles não creram em Deus, não tiveram fé. Que lição para nós hoje, hein? Quando Deus diz que nós devemos aceitar algo e abraçá-lo, nós devemos fazer exatamente o que ele pede. Todas essas coisas se encaixam no que a Bíblia diz. Um grande grupo semita, vivendo em uma terra estrangeira, com uma autoridade. Isso se encaixa perfeitamente no que a Bíblia diz sobre José. Então, quando as pessoas dizem que não há evidências que corroborem a Bíblia, isso é errado. Nós precisamos começar a estudar as evidências. Eu sou muito privilegiado de conhecer os filmes de Timothy Mahoney, Padrões de Evidência. Ele examina tudo sistematicamente. Os críticos dizem que não havia alfabeto. Então, como Moisés teria escrito a Torá? Como as pessoas poderiam ler e escrever, já que a escrita não havia sido inventada? Mas ele revela o fato de que encontraram escrita hebraica. Até mesmo nosso amigo Scott Strickland encontrou um tablete lá no Monte Ebal que tem escrita hebraica super primitiva, um jeito super simples de escrever, proto-semita. E lá no Museu Egípcio, eles têm réplicas da Pedra de Roseta e outras pedras com hieróglifos decifrados. Esses hieróglifos eram muito complexos. São milhares de caracteres. É realmente necessário um profissional para escrever tudo. Mas o alfabeto, isso sim é uma invenção genial. E eu acho que Deus permitiu essa invenção para que possamos conhecê-lo melhor. Para que possamos ler a palavra dele. É um grande privilégio. Algumas pessoas dizem que o milagre do Mar Vermelho era impossível.
Mar Vermelho em hebraico é Yom Suv. Algumas pessoas traduzem isso como Mar de Juncos. Então, seria mais água doce do que água salgada. Mas, veja, você e eu estamos nessa aventura, seguindo o rastro do Êxodo, tentando encontrar que rota eles provavelmente fizeram. Por que nós, como pastores que acreditam na Bíblia, diríamos que este local aqui, assim como nenhum dos outros lagos rasos, poderia ser o local da travessia? Para começar, eu acho que isso aqui é muito raso. O exército egípcio simplesmente poderia contornar isso aqui. Sim, não há razão para atravessar isso aqui. Suponha que esse lago tivesse sido aberto, ou qualquer outro corpo de água dessa região. Como os lagos amargos, ali na frente. Sim, por que eles atravessariam esses lagos? Não era só contornar e pegar os hebreus do outro lado? Então não faz o menor sentido que tenha sido aqui. Sim, na Bíblia há vários versos que falam sobre a profundidade, descrevendo como o exército do faraó foi engolido pelas profundezas do oceano. A água virou uma muralha em ambos os lados. Quais outros versos a Bíblia apresenta que dá a noção de que era um oceano profundo? Está lá em Salmo 77:16. Lá é dito assim: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. Este evento parece ter acontecido em águas profundas. E lembre-se que os habitantes de Jericó, você pode apontar para o norte do Mar Morto ali? Bem ali, no topo do Mar Morto, fica Jericó. Eles estavam falando a respeito do milagre do Mar Vermelho. Eles ouviram a respeito. Então, não se tratou de um evento ocorrido em um laguinho raso. Isso não teria causado impacto. Para ser impressionante, tinha que ser um grande corpo de água. E por todas essas razões, eu acho que precisamos riscar esse local da nossa lista. Precisamos achar um grande corpo de água. Que outro lugar apresenta um grande corpo de água na direção onde foram? Temos o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. Os dois ficam no Mar Vermelho. Algumas pessoas sugerem que o Golfo de Suez é o ponto de travessia. Para mim isso é mais plausível. E se esse for o Mar Vermelho que eles atravessaram, então o Monte Sinai tradicional também seria plausível. Mas parece que não se encaixa na narrativa bíblica, porque a Bíblia diz que eles seguiram na direção do deserto e prosseguiram para a montanha de Deus, o Monte Horebe, que fica lá em Midian, onde Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente. Era ali que Jetro vivia. Foi onde Moisés encontrou sua esposa e pastoreou ovelhas por 40 anos. Esse lugar é na Arábia Saudita. Então, o Golfo de Suez não faz sentido para mim, apesar de ser uma opção bem melhor do que essa daqui. A maioria das pessoas acha que foi aqui no Golfo de Suez, mas a razão é porque eles não tinham isso aqui mapeado. Pois é, tudo culpa dos gregos. O meu tataravô era grego. Pronto, é culpa sua. Provavelmente. É sempre minha culpa. Nós moramos nos Estados Unidos, um país bem longe daqui. Então, por vários séculos ou um milênio, as pessoas têm feito teorias porque nunca vieram aqui pessoalmente. Então, é por isso que eu acho que as pessoas acabaram confundindo os dois locais. Porque quando você olha para os mapas de centenas de anos atrás, isso aqui não existe. Mas o Moisés sabia muito bem onde era o Golfo de Aqaba, porque ele tinha fugido para Midian. Aqui no Egito, ele matou o egípcio e então teve que fugir. Ele conhecia muito bem aquela região do deserto. Muito bem, Deus disse a eles para não subirem aqui perto do mar. Não, vocês vão seguir aqui embaixo, no meio do deserto, na direção do Monte Sinai. Foi no Monte Sinai que Deus deu a lei e tudo aquilo. Foi lá que Moisés esteve. Então essa é a rota. Se você sai daqui de cima, de Gozan, na direção de Midian, você tem que pegar essa rota. E era uma rota muito conhecida na época. Isso daqui faz sentido para mim. Bom, alguns dizem que é muito longe. Como você pode sair daqui e chegar no Golfo de Aqaba, aonde eles atravessaram? Bem, eles acham que levaram algumas semanas para eles fazerem essa rota. A Bíblia nos dá algumas informações. A gente pode tentar imaginar alguma coisa. Mas você acha que seria possível levar 2,3 milhões de pessoas, entre idosos, animais, daqui de Avares até aquele ponto de travessia em apenas algumas semanas? Você acha que é possível? Veja, aquelas pessoas eram muito duronas, elas eram escravas. Elas estavam habituadas a provas físicas. Além disso, levaram muitas carroças e bois lá do Egito para carregar as cargas. Não é o fim do mundo. São 430 quilômetros de Avares até o ponto em que nós achamos ter sido o local da travessia. Então, se eles andaram 25 quilômetros por dia, em 18 dias eles já estariam lá. Eles podiam viajar somente à noite
Ou, se estivessem com medo de serem perseguidos, mesmo dia e noite. Eu acho que eles queriam sair logo de lá. Eles não confiavam no faraó. Lembre-se que ele mudou de ideia várias vezes até esse ponto. Sim, o faraó era uma pessoa muito instável, não dava para confiar nele. Era uma situação de emergência, eles tinham que sair logo dali. Eu acho que eles caminhavam muitas vezes dia e noite, mas eu acho que foi um milagre também. Eu também acho. Às vezes tentamos interpretar a Bíblia apenas do ponto das possibilidades. Alguns acham que o Mar Vermelho foi aberto por um vento natural, mas não, foi um milagre, uma coisa sobrenatural. Deus os conduziu até lá. Com toda certeza. Então, eles atravessaram esse local. As pessoas fazem isso o tempo todo. Ao longo do caminho, há lugares para beber água. Isso porque, se esse lugar não tivesse água, não dava para atravessar esse deserto, até a península do Sinai. Sendo assim, eu concluo que sim, é possível atravessar tudo isso até lá. Com relação aos animais, veja, eu acho que você já viu aquelas ovelhas de Jacó, né? Nós temos delas lá em Ohio. Não é muito longe da igreja. Elas têm uma cara muito interessante. E elas são muito duronas. Se essas eram ovelhas da ocasião, e eu acho que eram, Isso faz sentido. se a família de Jacó as trouxe lá de Canaã para o Egito e começaram a criá-las lá, provavelmente eram as mesmas ovelhas 400 anos depois que atravessaram o Mar Vermelho também. Essas ovelhas teriam aguentado fácil. Muito bem, então sabemos o ponto de partida. Nós sabemos que o ponto de partida não foi aqui na região das Águas Amargas porque é muito raso, e também não foi no Golfo de Suez. Esse local realmente não se encaixa com a descrição da Bíblia. Então só nos resta a opção do Golfo de Aqaba. Vamos falar um pouco sobre essa rota. Nós vamos dirigir exatamente pelo caminho que eles fizeram. E nós já passamos por ali outras vezes, não tem muita coisa para ver lá, mas eu acho que a gente nunca foi até o outro lado. Não, eu nunca vim de Goza, começando daqui de propósito, e dirigido todo esse caminho até o Golfo de Aqaba, e muito menos fazendo essa volta aqui para Nueiba. Eu nunca fiz isso. Essa rota parece fazer sentido, e é exatamente ela que faremos amanhã. Eu estou super empolgado. Cedo, na manhã seguinte, partimos na direção do que provavelmente foi a rota do Êxodo. Eu quase posso imaginar o que sentiram o povo de Israel e Moisés ao partir naquela direção. Vento nos seus cabelos, deixar a escravidão para trás, rumo a uma nova vida de liberdade. Neil, você consegue imaginar o povo de Israel caminhando por aqui? Centenas de milhares deles tinham acabado de testemunhar aqueles milagres, todas as pragas, e agora finalmente estavam livres. E Deus apontou o caminho para o deserto. Aqui estamos nós, na península do Sinai. Hoje de manhã estávamos em Suez, onde provavelmente foi o ponto de partida a caminho do deserto. Eu quero saber, Neil, como você se sente caminhando na mesma região por onde os filhos de Israel caminharam no Êxodo? É uma sensação muito solene. Eles dependiam totalmente de Deus, porque aqui não há nada. Você não tem um posto de conveniência para tomar um lanche, um supermercado, você só dependia de Deus. E é um lugar imenso, veja só isso aqui. Eu fico só imaginando como teria sido para eles. Este caminho aqui que eles estavam percorrendo estava os levando para Midian, o lugar onde Moisés já conhecia, onde fica a montanha de Deus. Porém, de repente, Deus os parou. Ele não permitiu que continuassem na rota mais óbvia. Normalmente, você simplesmente seguiria em frente, em rumo a Midian, mas Deus fez com que eles fizessem uma curva para baixo, os levando especificamente para um ponto, aonde terminariam totalmente cercados e isolados, com o Mar Vermelho de um lado, montanhas do outro e o exército egípcio atrás deles. Mas Deus tinha um propósito ao levá-los para aquela encurralada. Estrategicamente falando, foi um caminho horrível. Sim, era impossível escapar dali. Ninguém em sã consciência tomaria aquele caminho. Eles estavam entrando no sistema de Wadi. Wadi é um leito de rio seco. Isso é muito comum naquelas áreas desérticas. Você consegue ver o caminho que a água fez no passado, indo parar diretamente no Golfo de Aqaba, formando essa grande praia ali em Nueiba. E ali eles foram caminhando nesse vale, na direção de montanhas cada vez mais íngremes. Ao fazermos a mesma rota, é impressionante o quão claustrofóbico é aquilo ali.
Realmente, esse caminho é o pior caminho que eles poderiam ter tomado se quisessem fugir do Egito. E também é muito perigoso caminhar no meio de uma wadi no deserto, pois uma inundação pode vir a qualquer momento. Então eles não podiam seguir adiante por causa do Mar Vermelho. O Golfo de Aqaba é realmente um lugar gigantesco. É grande, é fundo, então não dá para atravessar. Atrás de você também não dá, porque você tem as montanhas e o exército egito te encurralando. Ou seja, eles ficaram presos ali naquela praia. Sabe, eu fico impressionado com a fé de Moisés, porque ele provavelmente sabia que aquele lugar para onde eles estavam indo terminava num beco sem saída. Ele sabia muito bem que estava levando o povo para um lugar sem saída. Ainda assim, ele foi fiel e seguiu a coluna de nuvem e fogo. Ele a seguiu, fielmente, até chegar naquele lugar em que não havia escapatória nem de um lado e nem do outro. É um lugar muito profundo. Simplesmente não tinha como escapar dali. E eu acho isso maravilhoso, porque às vezes Deus nos conduz a lugares que parece que são becos sem saída, mas no fundo Ele só quer o nosso bem. Essa história me motiva, porque é um exemplo para as nossas próprias vidas. E como igreja também eu sinto que Deus está nos conduzindo para cá, para um Wadi. Mas eu sei que Ele vai abrir o caminho diante de nós. E uma das razões pelas quais eu tenho tanta confiança no Senhor quanto ao futuro, é porque essas histórias estão na Bíblia. Para mim, é confirmação de sobra de que eu posso confiar em Deus. Vamos falar um pouco sobre os desvios. Aquelas vezes em que Deus parece nos conduzir a um caminho diferente, que não faz sentido. Na verdade, parece que vai dar tudo errado. Ainda assim, Ele tem um plano maior. Ele quer nos mostrar a glória dele, o livramento dele. Assim como no Mar Vermelho. Nós já tivemos a aventura de uma vida. Percorremos o mesmo caminho dos filhos de Israel durante o Êxodo. No episódio que vem, chegaremos na praia onde eles foram cercados. Montanhas dos dois lados, um exército atrás e um mar à frente. Somente Deus poderia livrá-los desta situação. E se Deus os livrou, Ele também nos livrará. Aqui no Egito, o pai de Abraão, Isaque e Jacó fez coisas maravilhosas por eles. E esse é o mesmo Deus que você pode conhecer. Esse é o mesmo Deus que pode fazer coisas incríveis por você. Mas essa não é a razão pela qual você deve conhecê-lo. Você deve conhecê-lo porque Ele é amor, Ele é graça, Ele é bom. Nós somos pecadores e precisamos ser redimidos pelo nosso Criador. Deus nos ama muito, mesmo nós havendo nos rebelado contra Ele. Mesmo assim, Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Jesus, que morreu, que ressuscitou e que vai salvá-lo se você simplesmente colocar toda a sua confiança nele e somente nele. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.